Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas, irmãos, com a graça de Deus, mais um Nas Asas do Espírito, com a proposta de refletirmos a respeito da liturgia da palavra. Diariamente nós estamos aqui com essa finalidade, com esse objetivo, com o propósito de enriquecermos a nossa vida espiritual e nos aprofundarmos na palavra de Deus. Hoje, sábado, dia 16 de outubro, estamos já em meados do mês de outubro. Realmente o tempo está passando muito rápido e nós precisamos então também acompanhar essa rapidez que o tempo está passando. Hoje encerramos a semana que nós celebramos a solenidade de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Então, hoje ainda rezamos a consagração à Nossa Senhora Aparecida, pedindo a ela que continue a nos proteger e a nos conduzir, sobretudo ao nosso querido Brasil, que tanto necessita da intervenção divina nestes tempos tão tumultuados, tão cheios de polarizações, que a gente realmente se deixe conduzir e guiar pelo Espírito Santo e que Nossa Senhora seja a nossa conselheira e a nossa intercessora. Ó Maria Santíssima, que em vossa imagem milagrosa de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil, nós, embora indignos de pertencer ao número de vossos servos, mas cheios de desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrados a vossos pés, consagramo-vos o nosso entendimento para que sempre pensemos no amor que mereceis. Consagramo-vos nossa língua para que sempre vos louvemos e propaguemos a vossa devoção. Consagramo-vos o nosso coração para que depois de Deus vos amemos sobre todas as coisas. Recebei-nos, ó Rainha incomparável, no ditoso número de vossos servos. Acolhei-nos debaixo de vossa proteção, socorrei-nos em todas as nossas necessidades espirituais e temporais, e sobretudo na hora de nossa morte. Abençoai-nos, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão fortificai-nos em nossa fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possamos louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Amados irmãos, a palavra de hoje, na linha dessas instruções, dessas recomendações, dessas exortações que Jesus vem fazendo aos seus discípulos, agora ele já ameniza um pouco. Veja, quando ele fala com os fariseus, ele é duro, ele é exigente. Quando ele se volta para os discípulos, ele já ameniza o tom e começa a dar conselhos e já chama de amigos. No Evangelho de Lucas, no capítulo 12, nós vimos um pouco isso ontem e hoje ele vai dizer a respeito do pecado contra o Espírito Santo. E ele é todo condescendente quando pecamos contra ele, contra a pessoa do Filho. Mas ele é exigente quando pecamos contra a pessoa do Espírito Santo. No versículo 10 do capítulo 12 do Evangelho de Lucas, ele vai dizer isso: todo aquele que tiver falado contra o Filho do Homem obterá perdão, mas aquele que tiver blasfemado contra o Espírito Santo não alcançará perdão. O que consiste essa blasfêmia contra o Espírito Santo? Às vezes a gente se perde nessa reflexão. Qual é o pecado que não tem perdão? A igreja vai nos ensinar que o sangue de Cristo tem poder de perdoar todos os pecados.
Jesus morreu na cruz para perdoar todos os pecados da humanidade. Então, que tipo de pecado não lograria o perdão de Jesus Cristo? Vamos recorrer ao Catecismo da Igreja Católica para ver como que a Igreja nos ensina a respeito dessa passagem do Evangelho. Número 1864. A Igreja vai dizer o seguinte: todo pecado, toda blasfêmia será perdoada aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Isso está no Evangelho de Lucas, que nós lemos agora, e está também no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 31. A Igreja continua no Catecismo: pelo contrário, quem a profere é culpado de um pecado eterno. A misericórdia de Deus não tem limites, mas quem se recusa deliberadamente a acolher a misericórdia de Deus pelo arrependimento, rejeita o perdão de seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Semelhante endurecimento pode levar à impenitência final e à perdição eterna. Então veja, a Igreja está dizendo o que aqui? Todo o pecado é passível de perdão, mas quando a pessoa se recusa a acreditar no perdão, quando a pessoa endurece o coração a ponto de não acreditar que tem salvação, quando ela rejeita o perdão, aí a Igreja chama de impenitência final, ou seja, a pessoa morre sem aceitar o perdão de Deus, sem se arrepender, sem se deixar perdoar pelo Senhor. Aí não tem jeito. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. O Espírito Santo oferece para nós a salvação. Nós somos alvos da salvação pelo sangue precioso de Jesus Cristo derramado na cruz. Agora, quando nós rejeitamos essa salvação, quando nós não queremos aceitar, não acreditamos e não aceitamos o perdão, por consequência, não nos arrependemos dos nossos pecados, porque achamos que nós não merecemos e achamos que Deus não é capaz de nos perdoar. Então, nós entramos nessa situação de impenitência final, ou seja, a gente não aceita, não quer, não acredita. Então, não tem como Deus perdoar se a pessoa não quer ser perdoada. Não tem como a misericórdia de Deus agir no coração e na alma de uma pessoa que não acredita nela e que não aceita. Deus respeita a nossa liberdade, nós já dissemos isso muitas vezes e a Igreja diz isso constantemente. E se nós usamos da nossa liberdade para não aceitar o perdão, para não acreditar no perdão, Deus respeita também, infelizmente. Então, o pecado contra o Espírito Santo seria essa impenitência final. Não aceitar, não crer, não se arrepender. Fica difícil para Deus, mesmo sendo Ele Deus, podendo tudo e querendo nos salvar, perdoar o pecado de alguém que não se arrepende e que não quer ser perdoado. Então, nesses casos, sim. Agora, se a pessoa cometeu qualquer tipo de pecado, mas vier a se arrepender, vier a pedir perdão, acreditar na misericórdia de Deus, entra nessa situação onde Jesus diz: todo pecado, toda blasfêmia será perdoada aos homens. Toda. Até quando a gente blasfema contra o Espírito Santo, contra o próprio Deus. O problema não é o pecado em si. O problema é a recusa em se arrepender e em crer no perdão de Deus. Peçamos ao Espírito Santo que nos clareie a mente e o entendimento para que nós possamos nos curvar diante da realeza de Deus,
arrependermos-nos verdadeiramente, sinceramente, de todos os nossos pecados, por maiores e mais graves que tenham sido, e peçamos perdão, peçamos misericórdia, confiemos na misericórdia do Senhor, que está sempre pronta para nos atender e para nos perdoar, para que assim o sangue precioso de Jesus derramado na cruz por nós não tenha sido derramado em vão. Vem, Espírito Santo, converte-nos, amolece o nosso coração para que nós não vivamos ou não caiamos nessa impenitência final e que nós busquemos todos os dias o perdão dos nossos pecados, para que assim nós sejamos perdoados pela misericórdia do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amanhã é domingo, dia do Senhor, dia de missa. Deus abençoe você. Até amanhã. Fique com Deus.